Olá, meu nome é Ana Clara Chiodini, eu sou vice-presidente financeiro da Sigis e hoje eu estou aqui com o Selmar Hibner, que é gerente-geral do Sejascred, para conversar um pouquinho sobre o momento atual do mercado, as linhas de crédito e principalmente como acessá-las, que é uma dúvida bem recorrente entre todos nós. Obrigado, Selmar. Legal, boa tarde, Ana. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer em meu nome e em nome do Cicobi Sejascred pela oportunidade de estar conversando com você, estar transmitindo isso aos associados ou ainda os futuros associados, tanto do Centro Empresarial ou do próprio Cicobi Sejascred. Fala um pouco sobre o Sejascred, qual que é o propósito da cooperativa e qual é a sua história. Bom, a cooperativa Cicobi Sejascred, ela é integrante do Cicobi Nacional. Então, a Sejascred foi criada em Jaraguá do Sul, ela é genuinamente jaraguense, junto à Associação Comercial de Jaraguá do Sul, que na época os empresários que então faziam parte da diretoria pensaram por que não criar um banco, né? E aí surgiu a ideia de fazer a cooperativa. A cooperativa vamos dizer assim, foi fundada justamente com o intuito de fomentar negócios nas empresas de Jaraguá do Sul e região. Nós atuamos na Grande Jaraguá, que é Jaraguá, Guaramirim, Schroeder, Corupá e Massaranduba, onde a gente ainda, em alguns lugares, não tem agência, mas num futuro próximo vai ter agência, justamente com o intuito de fazer com que o dinheiro da cidade fique aqui. A gente tem várias instituições financeiras que vêm aqui, promovem sérias, fomentam a economia, porém, o nosso dinheiro ele permanece aqui. Então, o Cicobi Sejascred ele tem um propósito, né, de fazer o quê? Gerar resultado, gerar sobras para os associados. Então, aqui não existe um dono, todos são donos. Então, esse é o grande propósito do Cicobi Sejascred. Importante ressaltar que nesse ano que completa 10 anos, infelizmente, devido à pandemia, a gente não pôde fazer o evento, mas a gente ia estar mostrando exatamente quanto que Jaraguá do Sul distribuiu para os associados. E o mais importante, a receita ela não fica na cooperativa, ela volta na cidade. E um outro propósito da cooperativa Sejascred, que foi também fundada com esse intuito, é poder beneficiar entidades. Recentemente a gente fez doações ao Hospital Jaraguá, ao Hospital São José. Então, este é o nosso verdadeiro propósito. E o propósito não é de um ou dois, são dos associados. Então, todos eles fazem parte. Quais mudanças vocês estão vendo no mercado financeiro nesse momento? O período ele é de muita incerteza, né? A gente está com esse problema de pandemia, então todas as instituições financeiras elas estão também conhecendo um pouco melhor do mercado daqui para frente. Todas as instituições, inclusive nós, tivemos que postergar todas as parcelas, né? Então hoje num montante aí no nosso caso, 25% das nossas empréstimos, financiamentos que tem foram postergadas. E a gente está falando aí de postergar 60, 90 dias. Mas fica uma expectativa sobre como as empresas vão se comportar nos próximos meses. E isso é que vai direcionar um pouquinho como os negócios vão se portar daqui para frente. Imaginamos que a tendência é o mercado reagir de uma forma lenta, com uma expectativa de retomada, não é agora nos próximos meses, mas sim no decorrer do ano seguinte. Tá? A gente vê que o crédito ele revela-se um pouco instável, estamos muita procura de produtos e serviços. Mas a gente percebe também que a nossa carteira de aplicação financeira ela tem crescido, ou seja, está tendo recursos no mercado. A questão é que o pessoal está bastante consciente no que precisa fazer e da que forma precisa fazer. Óbvio, tem a questão do mercado para frente, como vai se portar. Isso só o tempo é que vai dizer também, né? E na percepção de vocês, quais as principais dificuldades que as empresas estão enfrentando nesse momento? A principal dificuldade que a gente percebe é na questão do que é o negócio da empresa. Tá? A gente percebe muito na questão do comércio, gastronomia,
turismo, é a falta de faturamento, a diminuição acentuada em função do isolamento. Então, quer dizer, o público ele não está saindo. Por mais que alguns setores estão começando a ser liberados, a gente vê ainda uma retração, que em termos é bom porque garante que a pandemia não vai aumentar. Mas a gente tem também uma parte que a gente começa a ver que o governo está começando a largar um pouco mais de valores. Então, tem bastante créditos disponíveis no mercado, sendo colocado a mais, está se começando a olhar um pouquinho na questão o pequeno empresário. Até então, existem muitas linhas disponíveis, mas sempre existe uma dúvida. Eu sendo pequeno, empresa sendo pequeno, eu consigo pegar essa linha de crédito? Sim, existe uma série de linhas que atende todas as empresas. Cada um no seu segmento, no seu ramo. Mas, como eu falei, existem alguns segmentos que ainda não se tem uma retomada normal, que é o comércio, a alimentação, a questão restaurantes. Então, isso acho que com um determinado tempo deve ter uma sequência melhor e é que vai ter. Linhas disponíveis tem para isso também, para que essas empresas possam fazer frente na sua retomada. Você comentou em linhas de crédito, né, para esse momento. Quais são as linhas que hoje estão disponíveis específicas para o momento ou que está tendo mais adesão? O Bancob, que é o nosso banco, que ele pertence ao sistema cooperativa, ele já disponibilizou também 140 milhões em condições vantajosas para que as cooperativas possam atender os associados. Tá? Além do Bancob, tem o próprio Sicoob Central, que também disponibilizou para nós cerca de 50 milhões de reais. Aí tem, inclusive, linhas através de BRDE e BNDES. Tá? Também tem algumas linhas que a gente atende os associados. É justamente para quê? Para que essas linhas estejam disponíveis para que os associados tenham a capacidade de tomar esse recurso, fazer frente às suas necessidades. No primeiro momento, se usou muitas linhas pensando no agora, pagar o salário, pagar isso. Mas se percebe-se também que muitas empresas tinham recursos para esse momento e estão em busca agora de linhas daqui para frente. Então, nós temos várias linhas disponíveis, como eu falei, desde de recurso do Bancob, da nossa central, do BNDES, e também temos linhas nossas próprias, que a gente já tem uma parceria com o Centro Empresarial, onde a gente disponibilizou linhas até um determinado valor, que ainda está em vigor. A gente vai prorrogar essas linhas, necessidades que eles tiverem. Daqui a pouco a gente pode reavaliar até a questão de prazo, carência. Existem várias linhas disponíveis. Tá? Inclusive, vou dizer, a gente tem feito bastante linhas no sentido de pagamento de salário junto ao BNDES. Então, ela está disponível, está sendo usada. Para as empresas que ainda não utilizaram e têm necessidade, por favor, nos procure a SIGES para que a gente possa estar intermediando essas linhas aí. E quais são as linhas que estão sendo mais demandadas do Sejascred hoje? Principalmente capital de giro, até curto prazo, a gente está falando em 12 meses, 24 meses. Tem linhas do BNDES, a do salário, aí, que é o PESE, né, que a gente tem junto ao BNDES, tem uma procura, ela está sendo utilizada. Depois tem linhas de financiamentos de veículos que está tendo uma retomada, isso é importante. Então, quer dizer, as empresas também estão investindo. E no caso de pessoa física, chama um pouco a atenção, que o que elas estão procurando, além do crédito pessoal, elas estão buscando cheque especial, que nem sempre é o mais recomendado, porque ela tem uma taxa um pouco maior, apesar de, no caso do Sejascred, ela ser bastante atrativa, mas ela sempre é um pouco maior. E procura do cartão de crédito, que no primeiro momento ele é muito bom, mas a pessoa tem que saber que uma fatura, o ideal é que ela seja paga no vencimento, porque senão ela pode se tornar uma dor de cabeça. Então, essas linhas basicamente são as mais procuradas. Mas, no termos de empresas, o que a gente percebe é capital de giro mesmo e, assim, tudo procurando para curto prazo. Existem linhas com carência de 60 dias, 90 dias, 180 dias, mas as empresas não estão buscando essas linhas para longo prazo. Elas querem algo mais factível e que possa também cumprir com o menor tempo possível. E para ter acesso a essas linhas que a gente está conversando, né, tanto BRDE, BNDES, quanto as linhas do próprio Sejascred, Bancob, quais são as principais exigências que as empresas precisam?
Esse é um momento sempre muito crítico quando se fala em o que a empresa precisa ter. Primeiramente, ter uma idoneidade cadastral, né? Isso tanto para a empresa e os sócios. Tá? Quando a gente fala em idoneidade cadastral, é realmente não ter restritivos, estar com o nome limpo. Existe, claro, uma série de documentos que a gente precisa ter, porque a gente tem que fazer análise de crédito. E nessas análises de crédito pode-se pedir também, num determinado momento, garantias reais. Tá? Então, às vezes, o associado também tem que entrar com uma parte do seu patrimônio. Às vezes não é tão burocrático você conseguir. Às vezes existe aquela questão, eu nem vou atrás porque eu não consigo. Não, é muito prático. Tem que apenas ter o contador disponibilizar a documentação, mas esse processo ele geralmente é muito rápido. Basicamente não tem grandes documentos necessários. Quando a gente fala de linha de BNDES, aí já é um pouco mais complicado, um pouco mais, a exigência é maior. Mas toda empresa tem um contador, então assim é tudo muito fácil e prático. Apenas é questão de tempo de entregar para a gente poder analisar. A gente falou um pouquinho sobre garantias reais. Quais são as garantias mais comuns exigidas? Hoje, quando a gente fala não em aval da empresa, né, que a empresa ela tem os seus sócios e normalmente eles assinam de aval na operação. A gente pede garantias adicionais, às vezes como veículos, imóveis, ou às vezes até a própria aplicação financeira da empresa, ela serve como uma garantia real, porque a empresa às vezes não quer utilizar daquele recurso para uma emergência. Então, aquilo pode servir também, ou até uma aplicação financeira da pessoa física dele. Não quer misturar com a empresa, mas ele pode garantir. Mas as mais comuns hoje são imóveis e veículos. Seu Mari, como é que está a expectativa de vocês para essa retomada e para os próximos meses? Bom, a expectativa é que as cooperativas possam cumprir seu papel de dar o suporte necessário aos associados, para que consigam superar a crise e, em alguns casos, readequar os seus negócios aos novos tempos, que vão demandar vendas online, busca de novos mercados, novos formatos e toda a reengenharia necessária para conseguir produzir e distribuir em tempos de restrição de acesso presencial ou de restrições sanitárias. Mas também, geralmente, nas crises é que o cooperativo ganha mais força e visibilidade, porque nas mais pessoas e empresas, sobretudo micros e pequenas empresas, descobrem um modelo de instituição financeira com taxas de juros melhores do que o médio do mercado, e com atendimento mais ágil, mais eficaz, menos burocrático, e sempre, no caso das cooperativas de crédito, tem um algo a mais. É porque eles realmente participam do resultado e ainda, mesmo pagando uma parcela de juros, uma parte retorna para eles. Então, eu acredito que a gente já percebe um crescimento muito grande das cooperativas em termos de Brasil. E nesse momento a gente percebe que a tendência é subir muito mais, é crescer muito mais. A procura pelas cooperativas de crédito ela está crescendo a cada dia que passa. Legal, obrigada, seu Mar, pelos esclarecimentos. A CIGES, o CDL, através da plataforma Jaraguá para Negócios, está à disposição para eventuais novos esclarecimentos. Estamos com uma linha especial junto ao Sejascred para o acesso do nosso associado. Então, entre em contato com a CIGES, com o CDL ou com o Sejascred. Assim, Ana, nós que agradecemos pela oportunidade. Eu acho que é importante estar nesse momento mostrando para os associados ou não associados que é uma oportunidade que eles têm junto à associação comercial, junto ao Sejascred, de estar buscando um recurso com taxas diferenciadas, com prazos diferenciados, ou até mesmo as próprias linhas de BNDES, mas com uma agilidade maior que às vezes não se encontra em outras instituições. E ainda, claro, nós temos aquela linha específica que a gente criou, a gente quer retomar ela, aliás, aumentar o prazo, aumentar, quem sabe, o valor. A gente tinha disponibilizado uma linha de 2 milhões, se eu não me engano, na época. Esse valor já superou, mas a gente vai continuar com essa linha porque a gente vê que existe bastante oportunidades e para que as empresas realmente sofram o menor impacto possível. Legal, muito obrigada, seu Mar. Obrigada a todos.